Bom, a gente está vendo aqui algumas imagens que você separou para a gente. Eu acabei fazendo uma sequência, não sei se de repente por aquela sequência que você me mandou para a gente estar discutindo aqui, mas as imagens estão aí passando e enquanto isso, enquanto a gente entra para falar um pouquinho mais das abelhas, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Tem uma pergunta para mim que ela veio pelo WhatsApp. As pessoas disseram que é muito comum a gente ter medo da abelha. E as pessoas realmente têm medo, né, de abelha. Isso é porque é aquilo que a gente ouvia falar dos pais antigamente, ou porque se mexer a abelha. Enfim, por que as pessoas têm tanto medo de abelha? Nós precisamos entender que as abelhas, tem algumas que têm ferrão, outras que não têm ferrão, mas todas elas vão ter o seu mecanismo de defesa. Isso é explicado lá quando surgiram as primeiras flores. Então, eu tenho até uma listinha aqui para eu não me perder, sabe, Roberto? Mas conversar livre eu gosto mais ainda, né? Então, a era é dividido em períodos e esse período é estudado pela ciência, né? Então, de acordo com a ciência, há 146 milhões de anos atrás, de 146 a 76 milhões de anos atrás, surgiram as primeiras flores, primeiras plantas com as primeiras flores. Algumas vespas que já existiam passou a coletar o néctar e o pólen para alimentar como complemento às suas larvas. A partir do momento em que era mais fácil coletar o néctar e o pólen do que caçar, predar aranhas e pequenos insetos para alimentar as larvas. Chegou um momento que esse grupo de vespas se especializou na coleta do pólen e do néctar. Então, foram surgindo, com o aumento da polinização, o aumento das sementes possível, com a possibilidade de nascer e dar origem a outro indivíduo, um novo indivíduo igual. Foram aumentando pequenas diferenças nas flores e nas abelhas que se encaixavam. E é o que acontece até hoje no momento da polinização. As abelhas e as flores, elas têm um encaixe para que a população entenda mais fácil, né? E a partir disso, aumentou a diversidade da flora e da fauna. E as abelhas estão aí, né? Um animal da fauna. Então, aumentou essa diversificação. Enquanto isso acontecia, estavam todos os blocos da Terra unidos. E com o passar do tempo, esses blocos foram se desprendendo, formando os continentes. Enquanto estava todo unido, essas abelhas se espalharam por todo esse bloco. Então, quando eles se desprenderam e foram se movimentando, foi mudando a luz, a temperatura, as plantas foram se adaptando a essas mudanças, e as abelhas também. Então, nós temos as abelhas nativas e as exóticas. As nativas são aquelas que todo o tempo coevolutivo, quando as plantas evoluíram juntamente com essas abelhas, elas sempre estiveram ali. Agora, as exóticas, não. As exóticas foram tragas para cá, que nem a de ferrão mesmo que nós conhecemos, veio de caravela, na época da colonização do Brasil. Então, por que elas chegaram aqui, as abelhas de ferrão? Porque até então só tinha as sem ferrão, as indígenas aqui. E elas foram introduzidas no Brasil para a produção de cera, principalmente para a produção de cera, porque a cera das abelhas nativas, ela emitia uma fumaça escura que deixava escura, preta, suja, assim, prateada, né? De uma cor, uma coloração que não era das esculturas dentro das igrejas e dos locais fechados que utilizavam as velas. Então, foi esse um dos motivos. Então, trouxeram para cá as abelhas italianas e europeias, que tinham um comportamento dócil em relação ao que nós temos hoje. Então, recentemente, né, na década de 50 para a década de 60, foi introduzida aqui uma outra raça, né? Uma outra espécie, raça. Tinha a europeia, a italiana, e então trouxeram uma do continente africano, que é a africana, mas trouxeram para teste. Só que ela é extremamente produtiva e defensiva. E essa abelha defensiva, ela foi
para a natureza, por algum motivo ela foi para a natureza, e os machos dessas abelhas, que é os zangões, eles eram menores, eles ainda são, eles são menores e mais ágeis. Então, quando aquelas rainhas, daquelas colmeias tranquilas, que as pessoas trabalhavam com roupa normal e não era atacado, né? Passaram a ser fecundada, quem chegava primeiro era aqueles machos que tinha um conjunto de fatores que favoreciam ele. Ele chegava primeiro na rainha, por quê? Mais leve, mais forte. E aí ela voltava para a colmeia fecundada, gerando um híbrido que chamamos hoje de africanizada. Então, em 1964, as abelhas passaram a compor o grupo de 5 animais peçonhentos do Brasil, junto com cobras, lacraias e outros animais peçonhentos, como aranha, né? Então, foi uma mudança muito drástica, que a população sofreu muito, houve vítimas fatais. Por quê? Porque elas invadiam as colmeias onde as outras estavam, as outras que não atacavam. E quando o apicultor chegava para trabalhar, já não era mais aquela raça que ele tinha, era outra. E isso causou um colapso muito grande na produção de mel do Brasil. E, a partir de então, as abelhas passaram a ser temidas, não quistas, que as pessoas passaram a não querer elas por perto. Porém, as abelhas, e a produção caiu muito, a produção do mel, por média de caixa, chegou a 3 litros ano por média de colmeia. E houve um desespero total. Só que aquelas abelhas que não produziam alimento durante o período de escassez, elas estavam sendo exterminadas por esse processo da seleção natural. Sem alimento, elas acabavam morrendo. Então, foi surgindo colmeias bem produtivas e a apicultura foi se desenvolvendo a ponto de ser hoje uma das atividades da ciência que tem pouco que se descobrir. Se sabe muito sobre as abelhas. Porque toda a vida, durante desde dos seres primitivos, foi sempre mais estudado. O ser humano sempre teve uma curiosidade muito grande pelas abelhas. E hoje mais do que antes. Então, essas imagens essa é de ferrão, essa é sem ferrão. Imagina, quem sabe a diferença, né? Essa é sem ferrão, nativa, é uma tiúba. Essa aí, ela é uma espécie de abelha solitária. Essa é ferrão, tem ferrão essa daí é Apis mellifera. Essa daí é uma tiúba também, espécie nativa. As espécies nativas, elas são fundamentais para a preservação da flora, né? Essa preservação da flora quer dizer que tem polinizadores para elas. Então, se nós tiver o cuidado com a preservação das abelhas sem ferrão, a nossa flora nativa está garantida. Por quê? A flor, quando recebe o pólen masculino para a estrutura feminina da flor e ocorre a fecundação, então fecundou o óvulo e vai ter um fruto se formando ali ao redor que vai proteger essa semente. Lógico que nós nos beneficiamos por toda a nossa existência dos serviços da abelha, que o serviço é a polinização. Então, essa planta, ela demanda nutrientes para esse fruto. E esse fruto vai cuidar ali aquela semente capaz de nascer, crescer e gerar novos indivíduos, né? Florescer, dar frutos e gerar novos indivíduos. A cada passo que nós não cuidamos das abelhas, nós estamos caminhando para uma perda de biodiversidade irreversível, que pode sim ser irreversível. Por quê? Começa a ficar poucas plantas ali numa determinada área e começa a haver uma polinização entre parentes, parentes mesmo. Então, vai gerar novos indivíduos ali com menos variabilidade genética de resistir a uma mudança de temperatura, a um novo fungo que possa surgir, a qualquer mudança, por mínima que seja, aquela planta pode vir a morrer. Então, por isso que é importante essa polinização, manter os polinizadores na área, essa biodiversidade, né? Então, não é só uma árvore e uma abelha que vai resolver o nosso problema. Então, mas muitas abelhas resolvem o nosso problema.
se a gente preservar muitas abelhas, porque se tem muitas abelhas, tem muito alimento, e se tem muito alimento, a flora está saudável. E a gente precisa dessa flora saudável, porque as abelhas, veja bem, ela é responsável por mais de 75% das plantas das culturas, né? Das culturas.